Boa noite, Wesmênia. Boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho. Boa noite, meu amigo Thiago Brito. Olha, hoje nós vamos começar falando de Olimpíadas, tá? Seleção brasileira feminina perdeu para a Espanha hoje por 2-0, mas está classificada. Isso porque o Brasil contou com uma ajudinha dos Estados Unidos, que venceu a Austrália por 2-1. E aí o Brasil acabou se classificando entre as duas melhores terceiras colocadas da fase de grupos. E já tem um adversário definido. Tá? Ainda sobre isso, a Marta foi expulsa, não foi, amigo? Foi, e não vamos poder contar com ela para o jogo das quartas de final contra nada mais, nada menos que a França. A França, vale lembrar, foi algoz do Brasil nos mundiais de 2019 e 2023. Em 2019, eliminou o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Em 2023, venceu o Brasil na fase de grupos. Então, muito cuidado com a França. E esse jogo acontece no estádio Velodrome, em Marselha, no sábado, 4 horas da tarde. Ainda falando de Olimpíadas... E a França em casa também tem isso, né? A França em casa e assim... A gente sabe que o Brasil ainda não está entre as potências do futebol feminino. Né? O Brasil não entra como favorito, mas enquanto a gente está na competição, a gente está vivo e tem sim chance de medalha como qualquer outra seleção. Ainda falando de Olimpíadas, a Bia Ferreira hoje venceu no boxe, avançou para as semifinais. É mais uma oportunidade de medalha que a gente tem. Vale lembrar que o Brasil ainda não ganhou medalha de ouro nessas Olimpíadas. A gente está atualmente no quadro de medalhas na 28ª posição. Então é uma oportunidade aí pra gente. E agora vamos falar de futebol daqui, né? Vamos trazer o nosso feijãozinho com arroz. Bora! Pronto. O feijãozinho com arroz hoje, vamos começar falando do Ceará. O Ceará apresentou hoje o Danilo Bittencourt como novo CEO do clube, certo? Ele vem de 7 anos de Bahia, onde ele trabalhava como gerente administrativo financeiro. Ele participou ativamente da mudança do Bahia, que agora é SAF, né? Vai lembrar que o Grupo City comanda o Bahia, e ele participou dessa mudança. E ele já disse que no Ceará isso não vai acontecer agora. Porém, ficou uma dúvida na cabeça do torcedor em relação a como o Danilo vai atuar nesse Ceará, tendo em vista que o Ceará tem um presidente que é o João Paulo Silva. E aí, na coletiva de hoje, ele explicou como ele vai atuar no Ceará nessa função de CEO. Não vou trabalhar no futebol. A gente trabalha no futebol a parte de finanças, a parte de orçamento, de respeito orçamentário, de governança. Mas eu não tenho poder de decisão e nem quero, porque assim, eu não me especializei nessa área. Eu opino como torcedor. Eu falei assim, aquele atacante ele é bom, mas isso vai para uma análise de mercado, o pessoal de mercado vai fazer análise, se o cara chuta 352 vezes com a perna esquerda e não cansa, se o CK dele tá bom, isso não é minha área de estudo. Tem muita gente aqui no clube boa para fazer isso. Depois a gente tem o nosso diretor de futebol, o executivo de futebol, que trabalha nessa área há bastante tempo. Então, assim, nosso foco na área de gestão de processos, gestão de pessoas. Pronto, então ele explicou aí a função que ele vai exercer. Ele não vai trabalhar na parte do futebol, vai gerir administrativamente o Ceará para deixar o presidente ficar focado na parte do futebol. E ainda falando de Ceará, hoje temos uma outra notícia que foi o zagueiro Matheus Felipe. Lembra que a gente trouxe ontem que o Atlético Paranaense pediu o retorno do zagueiro? Sim. Pois bem, acabou que ele vai ficar no Ceará. Até a gente falou do desfalque, né, do Ceará. Exatamente. Que causava muitos problemas. E caso ele saísse, o atleta, Exatamente. Acabou que ele vai ficar no Ceará. Ele vai cumprir o contrato dele até dezembro de 2024. Ele pertence ao Atlético Paranaense, que tinha aquela cláusula que podia solicitar a qualquer momento. Porém, o Ceará se antecipou. As duas diretorias conversaram hoje. E o Ceará usou como argumento o fato dele estar tendo minutagem no clube, dele ser capitão, dele ser peça importante na disputa do Ceará nessa tentativa de acesso, de retorno para a elite do futebol brasileiro. E aí, o Ceará usou esses argumentos, a diretoria do Atlético Paranaense entendeu que financeiramente para eles era bem melhor, porque se o cara se valoriza, o jogador se valoriza, pode acabar vendendo futuramente, e esportivamente para o Ceará é melhor, porque não perde uma peça importante dentro desse Ceará que está aos poucos melhorando. O torcedor tem visto a melhora do time, principalmente nessas últimas rodadas com o técnico Léo Condé. Então, assim, só que assim, além dessa conversa, né,
Eu acho que assim, o ponto principal para a permanência foi a vontade do próprio jogador. O jogador quis ficar no Ceará, ele expressou essa vontade de permanecer pelo menos até o final da temporada. É conhecido, né? Como você falou, e capitão do time, tendo resultados. Exatamente, então assim, ele tá tendo destaque. Esportivamente, para o Atlético Paranaense é muito bom. É muito bom, não tá tendo gasto com ele e ele pode voltar valorizado caso o Ceará conquiste um acesso. E ele, como capitão, acaba ganhando destaque automaticamente. Então, pro Atlético Paranaense é uma boa alternativa ele ficar até melhor do que ele voltar pro Atlético e acabar não ganhando tanto espaço e ficar ali encostado no elenco do Atlético. E tem mais, Vitor, pra gente? Não, é isso. Essa voz aí foi torcendo pro vôlei, foi torcendo pras meninas, foi pra ginástica, por que você ficou assim? Foi torcendo pras meninas, mas principalmente reclamando da arbitragem, que deu só 18 minutos de acréscimo no segundo tempo, que é um absurdo, a seleção com um a menos dá 18 minutos, nunca vi isso no futebol. 18 minutos de acréscimo? 18 minutos de acréscimo. Eu acho que eles queriam que... metade do segundo tempo. Eu acho que eles queriam que a Espanha fizesse mais uns 4 gols e eliminasse o Brasil de vez. É isso, olha aí a voz do Vitor torcendo essas Olimpíadas aí para o Brasil. E é claro que amanhã tem mais Sport 7 aqui no Tô de Olho.